eu pensei em me isolar e o mundo não vê. Caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Por sofrer, meu peito explodiu, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores dos sonhos prendiam minha vida. E abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste de uma geração florida que nas drogas se escondem, protestando contra a vida. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Há alguém que precisa mudar seu modo de agir e contar para Jesus seus problemas e dores, bem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto, vou dizer que este mundo colorido tem jogado em sepulturas muitos jovens iludidos. Eis que há duas opções: Cristo ou morte, meu amigo. Nos apertos desta vida, Cristo é o caminho certo. A liberdade está em Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, em meu Jesus, crer em Jesus. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.
Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui de volta, mais um culto virtual. Glórias a Deus. Mais um sábado, e tudo parece comum, igual o sábado passado, sem nenhuma novidade extraordinária. Graças a Deus. Quero agradecer a presença de todo o pessoal, povo de Deus, amigos aqui desse canal, que tem inscrito. Inclusive, já peço para você dar uma olhada aí se a sua inscrição está ativa. Se não tiver, ativa aí sua inscrição nesse canal. E também você que está no Facebook, aí curte, compartilhe. E assim que possível, acesse também aqui o YouTube e se inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe você. Divulgue esse canal para a honra e glória do nome santo do Senhor. É um prazer muito grande, irmãos, estarmos realizando o culto virtual, porque sabemos que esse culto chega a muitos lares, a muitas pessoas, aqui principalmente do nosso Brasil, diversos estados do Nordeste e também do Sudeste e também do Sul. Graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês de todos os nossos estados do Brasil. Quero informar, só relembrando, todo o pessoal do Litoral Sul, amanhã, domingo, é o nosso culto de Santa Ceia. Você não pode perder. Você está em comunhão com Deus, então venha cear conosco. Você não está, venha também ouvir a palavra de Deus. E dê uma oportunidade para Deus te usar, tá bom? Reconcilie e participe da Santa Ceia em nome santo do Senhor. Quem vai trazer a palavra de Deus, de ensino, é o nosso pastor Gilson Oliveira. É a continuação da mensagem de sábado passado. Foi uma benção, o pessoal anotaram tudo ali, aquele ensino maravilhoso. Ele vai dar continuidade à mensagem hoje. Então já prepara aí o seu livro-ata, né, que você anota os seus ensinos, a agenda, não sei. Já prepara aí, porque daqui a pouco o pastor vai estar dando a continuação daquela mensagem muito boa que foi sábado passado, em nome do Senhor Jesus. Então convido você a fazermos esta oração para que Deus possa abrir o seu entendimento, o entendimento de todos aqueles que estão em off, ou seja, aqueles que estão em off é porque vão entrar no futuro, né? Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, para ouvir a palavra de Deus que vai ficar aqui gravado, aqui no YouTube, no Facebook e também no Twitch. Então vamos orar para você que está online, para aqueles que vão acessar futuramente essa mensagem e que possam entendê-la e compreendê-la e se alimentar dessa mensagem em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos de usar esta ferramenta, Senhor Deus, de internet. Te pedimos, Senhor, que Tu abençoe a todos agora que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitch, todos aqueles, Senhor, que estão assistindo agora e por aqueles que assistirão depois. Te peço, Senhor, que abençoe, ó Pai, que esta mensagem pregada pelo Teu Filho, Senhor, alcance o coração de todos esses, Senhor, que terão acesso a este canal através, Senhor Deus, dessas redes sociais. Te peço, Senhor, que seja aberto o entendimento de todos aqueles que ouvirão, para que possa, sim, Senhor, compreender e também alimentar da Tua palavra. Senhor, esteja com Teu Filho em todo momento. Esteja, Senhor Deus, com todos. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais uma música, e logo depois dessa música, o pastor Gilson Oliveira, pastor da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, lá na cidade de Natal, estará transmitindo para nós a continuação da mensagem, os 10 benefícios diretos da obediência, certo? Em nome de Jesus, que Deus abençoe você. Vamos à mensagem.
pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entende e não me censura, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreira que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me esconda em tuas asas bem seguras. Me agasalha no teu manto de ternura, ó, me transporta como vento sobre o mar.
me deixes, Senhor. Sequenciando a palavra que nós compartilhamos na semana que passou e que interrompemos exatamente na metade dos 10 benefícios diretos da obediência à palavra de Deus. Na sexta-feira mais recente, ficamos com 5 desses benefícios tratados, conversados, compreendidos, firmados na mente dos amados irmãos e das irmãs que participaram conosco. O texto que nós tratamos foi Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 10, que tem como epígrafe na versão Nova Almeida atualizada: Moisés exorta o povo à obediência. E na sexta-feira passada, na primeira parte, nós comentamos esse texto até o 4º verso, versículos 1 a 4. Nesses versículos 1 a 4, nós vencemos a metade daquilo que nós tínhamos como objetivo. Apresentamos 5 dos benefícios. E hoje, para começarmos com a orientação didática que nós aprendemos a executar com atenção para o aprendizado, nós vamos fazer uma retrospectiva rápida daquilo que nós analisamos na sexta-feira passada. Começamos pelo versículo 1, aonde destacamos 2 expressões, 2 vocábulos, na verdade uma expressão só, mas composta de 2 vocábulos. Vou ler o versículo e aí já está em destaque na tela a expressão que nós ressaltamos. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Chamamos a atenção para uma sensível diferença entre o ouvir e o cumprir. Na expressão de Moisés, ouça Israel. Então ele está chamando a atenção para a necessidade de se dar ouvido. Mas há uma distância entre ouvir e cumprir. Ouvir o quê, pastor? Os estatutos e os juízos que Moisés ensinou ao povo. Ouvir para quê? Para que Israel pudesse cumprir esses estatutos e esses juízos. E a pergunta da criança, e a pergunta que cabe também ao cristão verdadeiro, autêntico: cumprir para quê? Para que vivam, para que entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos patriarcas, o Deus dos pais daquela nação, está entregando em consequência de uma promessa que ele havia feito a Abraão, renovada em Isaque, renovada em Jacó e renovada na descendência desses patriarcas.
Neste primeiro verso, nós destacamos 3 benefícios da obediência à palavra de Deus. E dissemos sexta-feira passada, a obediência à palavra de Deus mantém a vida. A obediência à palavra de Deus abre as portas. A obediência à palavra de Deus confirma a herança, que é, na verdade, uma promessa do Senhor. Amém? No comentário do 2º versículo, nós dividimos o texto em 2 partes, tal como aí está. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela. E a pergunta que pode ficar é: para que isto? Para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno, e guardá-los na integridade do texto, que foi com advertência semelhante a esta que Moisés fez ao povo de Israel. A advertência que Moisés fez foi exatamente essa que está no texto aí. Para que nada fosse acrescentado e para que nada fosse tirado do texto sagrado. Amém? Compreendendo isso, nós temos que considerar que essa é uma orientação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela exige temor. O pregador, depois que ele inundou todo o livro de Eclesiastes com a sabedoria, com o conhecimento que Deus lhe deu, ele encerrou esta expressão como que colocando na proteção que fica uma pérola. Que expressão, pastor? De tudo o que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Glórias a Deus. Vamos ao 3º versículo. No 3º versículo, nós demos uma parada para analisar algo de muito grave que aconteceu no meio do povo de Israel. Leiam aí o que está escrito nesse texto que nós compartilhamos com vocês. Estão observando com cuidado, com atenção? Muito bem, vamos em frente. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Aí nós temos, na verdade, uma situação em que o povo de Israel, tendo feito uma parada na sua trajetória na direção da terra prometida, ali em um lugar muito aprazível chamado Sitim, eu vou comentar logo a seguir, eles se depararam naquele lugar com alguns descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, que haviam formado uma nação. Nação esta que se desviou dos caminhos do Senhor. E agora eles estavam adorando a esse Baal-peor, que era uma divindade que era adorada em 2 picos que tinha ali naquela região, entre um e outro, numa lacuna. Eles subiam para fazer aquela adoração
E conta a história que aqueles ritos eram ritos marcados pela lascividade, pela sexualidade. E o que foi que ocorreu? Desobediência à palavra de Deus. E a desobediência à palavra de Deus, ela gera morte espiritual, isso não há a menor dúvida. Mas ela pode também antecipar a morte física das pessoas. E foi isso que aconteceu para um grande contingente, principalmente líderes de Israel ali naquele lugar. Porque, por ordem de Deus, quando Moisés viu que o povo estava se prostituindo, os homens com as mulheres moabitas e todo o povo de Deus se prostituindo espiritualmente na adoração a esse Deus, Deus não admite isto. É parte intrínseca da lei que regia o povo de Deus e que fora entregue há não muito tempo ao povo de Israel. Eles haviam recebido a lei do Senhor ali no Horebe. E entre os princípios marcados pela maior exigência estava um. Aliás, tudo começa por aí. Não colocar outro Deus diante do Senhor. E ele ordenou a Moisés que todos os líderes que se envolveram naquela prostituição espiritual, naquela lascividade, eles fossem punidos com a morte determinada por Deus, fossem enforcados. Foi isso que o Senhor determinou ali em Sitim, e 24.000 deles pereceram pendurados em cordas naquela região de belíssimas palmeiras. Nesse versículo de número 3, nós destacamos um benefício em especial. É que a obediência à palavra de Deus, ela leva à santificação. Como contraponto, a desobediência à palavra de Deus, já está posto ali, leva a um nível de gravidade extremamente acentuado na relação do povo de Deus com o seu Deus e na relação de Deus com o seu povo. Ok? Muito bem, queridos. O último versículo que nós tratamos na quarta-feira que passou, na primeira parte dessa reflexão, foi o 4, aonde está escrito: porém vocês que permaneceram fiéis ao Senhor seu Deus, todos hoje estão vivos. E daí a gente extrai o quarto benefício que a palavra de Deus, quando obedecida, traz para o povo. E o benefício é esse: ter a vida prolongada ou ter a vida alongada como consequência da obediência ao Senhor. Mas, dizia eu naquela ocasião, para que o povo de Israel pudesse continuar vivendo, eles não poderiam esquecer de forma alguma a mensagem do Sinai. A mensagem do Sinai. Que mensagem foi essa? Uma mensagem que em muito se assemelha à mensagem do Calvário. E nós chamamos a atenção dos irmãos para esse fato, dizendo inclusive que da mesma forma como a lei foi entregue ali no Sinai, a graça foi confirmada no Calvário. E da mesma forma que os israelitas jamais poderiam olvidar a mensagem dos sinais, nós cristãos nunca deveremos desprezar a mensagem do Calvário. Nunca esqueça,
Pela graça sois salvos. Quem despreza a graça passa a viver na desgraça, sem graça. Estou me referindo à graça de Deus. Ok? Em síntese, Deuteronômio 1-4 revelou para nós 5 benefícios diretos da obediência à palavra de Deus. O primeiro foi manter a vida, o segundo, abrir as portas, o terceiro, confirmar a herança. Estes colocados todos no primeiro versículo. Depois nós tivemos no versículo de número 3 a santificação e por fim no versículo de número 4 o quinto benefício, que foi a extensão, o alongamento ou prolongamento da vida do povo de Deus. Amém? Aleluias! Com isso, queridos, nós fizemos uma revisão daquilo que nós estudamos na sexta-feira passada. Vamos agora para a segunda parte da nossa reflexão, entrando nela com muita atenção, com muito cuidado, porque vamos agora entrar em uma terra nova e vamos consolidar as informações, os conceitos que nós estamos recebendo da palavra de Deus. Verso 5: Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, disse Moisés, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. A advertência introdutória de Moisés para o povo de Deus na entrada para a terra. E ele continua: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria, o entendimento de vocês, aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. E eu chamei a atenção para mais um ponto, aliás, já o 9º ponto que nós destacamos como uma contribuição particular, para que os irmãos percebam que a Bíblia, ela associa os termos sabedoria e inteligência e outros correlatos ao temor de Deus. E isso ocorre, na verdade, em várias partes do texto santo, mas eu quero rememorar um versículo que eu destaquei na sexta passada, quando o profeta Isaías, tratando a respeito do reino do Messias, ele declarou: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Entendam, portanto, que sabedoria, inteligência, entendimento, conhecimento, ciência de Deus e outros termos que nós poderíamos ainda rememorar nesse momento, eles estão diretamente associados como sendo consequência do temor do Senhor, que leva os crentes a cumprir com a palavra de Deus. Amém? Aleluias. Bendito seja, portanto, o nome do Senhor. E daí, queridos, nós extraímos o 6º benefício, que está no verso 6. E esse benefício é a obediência à palavra de Deus
torna o Filho de Deus sábio e inteligente. Aleluia! Aí está, portanto, mais um benefício que nós apropriamos nessa nossa reflexão. Verso 7. Pois que a grande nação a que tem a Deus estão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Essa pergunta que está no verso 7, ela tem esse destaque em especial. Para aqueles que lembram do episódio de Elias, no enfrentamento que ele teve com os profetas de Baal, aqueles profetas, eles chegaram até a se cortar, eles gritavam, suavam no pleno sol do deserto, esbravejavam, se cortavam, gritavam, choravam. E aí vem a pergunta de Moisés: qual é a nação que tem um Deus que é tão próximo, que é tão íntimo, que todas as vezes que nós invocamos, Ele se achega a nós? E aí, querido, está nessa palavra o 7º benefício. A obediência à palavra de Deus, ela assegura a presença de Deus ao nosso lado quando nós clamamos por Ele. Agora, precisamos considerar o contraponto. Qual é o contraponto, pastor? É que a desobediência, ela afasta Deus. E como afasta? Vamos ver a razão disto. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículo 17, há uma expressão muito forte deste homem que, na sua aparente rudeza, ele tornou-se um homem refinado pela ação do Espírito Santo. E Pedro nos adverte, a carta é a Igreja Universal, é para nós também. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Opa! É para nós cristãos isso aí, está falando para o Evangelho. Sim, mas nós podemos evocar essa mesma sentença, essa mesma advertência, esse mesmo cuidado em outros trechos da Escritura, porque não há nada pior para os filhos do que distanciar-se do Pai, principalmente do Pai eterno. Nós encontramos essa realidade na vida de um homem muito conhecido. As crianças conhecem muito de perto, gostam de cantar a história do profeta Jonas. Olha o que está escrito logo no 3º versículo do livro desse profeta. Jonas se levantou porque recebeu uma ordem de Deus, mas ele levantou-se para fugir da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Desceu a Jope. Jope é uma cidade portuária que fica localizada no Mediterrâneo. Hoje, na verdade, Jope tem o nome Iafo, em hebraico. Ela faz parte hoje da Grande Jerusalém. Da Grande Tel Aviv. A cidade de Tel Aviv é conhecida como a capital de Israel para muitas nações do mundo, porque politicamente ali está a capital. E Tel Aviv é uma cidade praiana, é uma cidade litorânea. E hoje Tel Aviv e Iafo são uma cidade só. Algo parecido com
Natal e Parnamirim, você tem dificuldade até de identificar onde é que começa uma, termina a outra. Não é todo mundo que tem essa noção. E ele desceu, passou ali por Tel Aviv, que é uma cidade antiquíssima, e foi para Jope, que é mais antiga ainda. Encontrou um navio que estava de saída para Tarsis, comprou a passagem, embarcou no navio para ir com os passageiros para Tarsis, fugindo para longe da presença do Senhor. Não preciso rememorar o que foi que aconteceu com Jonas. Todos sabem muito bem. Deus não se agrada daqueles que se ausentam dele. E perceba, meu amado irmão, minha amada irmã, que a ausência, que a fuga de Jonas foi consequência do propósito do seu coração de não obedecer a Deus. É por isso que nós advertimos: a desobediência afasta. Ok? Vamos para o versículo de número 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Uma nona observação que eu faço ao longo dessa reflexão: independente de qual seja o contexto, as determinações de Deus, elas são revestidas de justiça. E Moisés adverte isto com muita propriedade. Que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos como esses que Deus nos dá. Na verdade, nós podemos encontrar no próprio Pentateuco, mas nós podemos encontrar também no desdobramento da palavra figuras importantes como Esdras, que em uma oração e em uma confissão pela impureza dos israelitas, ele registrou esse propósito diante de Deus. Disse Esdras: ó Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. E eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras tinha uma preocupação muito grande naquele momento em que ele citou essa palavra, com a miscigenação no meio do povo de Deus, com a mistura do povo separado por Deus para ser uma nação separada, santa. E ele agora assume a confissão da culpa do povo diante de Deus, um fato que se assemelha com o que ocorreu ali em Sitim. E Esdras, consciente do peso da justiça de Deus, ele vai à presença do Senhor, chamando pelo estatuto da misericórdia de Deus. E sabe, irmãos, Deus ouviu, determinou para ser feito aquilo que deveria ser feito, e restaurou a nação, restaurou a cidade, restaurou o culto, restaurou a bênção sobre o reino de Judá. E o cuidado de Deus, ele extrapola os limites do lugar onde nós estamos costumeiramente. Nós vamos ver o rei Nabucodonosor em uma nação distante, sendo restaurado o seu entendimento, depois que ele ficou louco. Ele tinha um propósito no seu coração
que não agradava nada a Deus. Deus o fez agir irracionalmente, ele perdeu o senso, passou a viver como os outros animais. Mas no momento em que a mão pesada de Deus se levantou sobre ele, e ele foi restaurado, ele pôde compreender e declarou: eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel registrou essa palavra nesse ato de humildade do rei Nabucodonosor, depois que passou pela provação. Então, amados, vamos obedecer para receber a recompensa pela obediência, para não precisarmos passar pela experiência de Nabucodonosor, nem da liderança de Israel lá em Sitim, nem passar pela dolorosa experiência dos judeus que restaram ali em Jerusalém e tiveram que mandar embora suas mulheres e seus filhos, com quem haviam estabelecido uma união em desobediência a Deus, e agora estavam pagando um preço extremamente sério. Quero finalizar o comentário nesse versículo indo para o derradeiro livro da Bíblia Sagrada, indo para o Apocalipse de São João. O Apocalipse relata um gravíssimo momento da humanidade que está para acontecer quando o terceiro anjo, enviado para derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, ele estava cumprindo a sua missão. João, naquela sua visão extraordinária, ele declarou e registrou para nós: ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém? Vamos para o verso 9. Verso 9, nós estamos aí, já vou adiantar, destacando esses textos, porque esse verso 9, ele traz 2 extraordinários benefícios, como consequência direta da obediência à palavra de Deus. Olha o que é que diz o verso 9. Então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma. Para quê, pastor? Para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto. Foi a resposta que Moisés deu. E elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Olha lá, vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. E aí nós temos, amados, 2 extraordinários benefícios. Vamos ao primeiro deles. É que a obediência à palavra de Deus, ela acumula, ela gera para nós memórias extraordinariamente importantes. Nós não nos esquecemos das coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós recebemos da parte do nosso Deus. Aliás, uma das virtudes apontadas em Maria, mãe do Salvador, é exatamente esta. Ela sabia guardar as coisas
que lhes eram ditas. A exemplo da multidão dos anjos e dos pastores em Belém, conferindo essas coisas em seu coração, conforme escreve São Lucas no capítulo 2 e no versículo 11 do seu evangelho. Bem conhecido de todos, nós não vamos ler. Vamos adiante. Qual é o segundo benefício? Que a palavra de Deus, ela garante longevidade. Ah, pastor, peraí, o senhor já falou nisso? Não exatamente. Não exatamente. Uma coisa é Deus dar a longevidade, alongar a vida. A outra é que isso seja garantido, ou seja, que isto seja mantido. Ok? Percebeu a diferença? Deus dá e Deus mantém a vida. Nós vimos isso no primeiro ponto que nós tratamos na sexta-feira passada e que eu relembrei hoje perante os irmãos. Amém? Se a memória está boa, você vai se recordar que nós falamos a respeito disto no primeiro tópico que nós abordamos nessa nossa reflexão. Mas o alongar dos anos também depende da obediência dos filhos de Deus. Deus alonga os anos. E agora nós estamos tratando de algo mais avançado. Nós estamos tratando da garantia, da segurança que nós temos nesse processo de garantia da nossa longevidade. Deuteronômio enfatiza esse tema. É um texto um pouco longo, mas eu quero ler com você hoje à noite, porque é muito importante para a nossa compreensão. Vou ler alguns versículos e você vai me acompanhar. No capítulo 4, versículo 40, está escrito assim: guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando, olha aí, para todo o sempre. 5:33 diz assim: andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. E ainda 2 versículos, o de número 8 e o de número 9 do capítulo 11 do mesmo Deuteronômio. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Vamos para o último versículo, o versículo de número 10, onde está escrito assim: não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante
todos os dias em que viverem na terra, e percebam, e também as ensinem aos seus filhos. A derradeira observação que eu quero fazer nesta noite é a 14ª ao longo desse estudo. 14 são 2 vezes 7, mas não foi proposital. Porque a palavra de Deus é assim, ela nos surpreende, como acabou de me surpreender agora, vendo aí esse 14, sabendo eu que é a última observação. Advertência sobre o esquecimento. Ela cabe demais, meu irmão, ela mais que cabe. Porque o homem tende a esquecer os benefícios do Senhor. O grande Davi, ele se preocupou com isto e escreveu para nós, ocupando-se na sua escrita de dizer, como por exemplo no Salmo 103, no versículo 2, bendiga minha alma o Senhor e não esqueça de nenhum só de seus benefícios. Davi sabia que ele podia esquecer e ele está advertindo o seu homem interior para que ele não esquecesse. Aí é um mistério tremendo. É como a mente de Davi, a mente inteligente, falando para a sua alma, para o seu ser sensível, que isto é importante e que ele deveria amar muito essa observação para que não a esquecesse. No Salmo 19, não se preocupe, nós vamos ler só um versículo. O de número 16 está escrito assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. E, encerrando essa contribuição de Davi nos Salmos, ainda no 119, mas dando um salto bastante grande, no verso de número 93, está escrito assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado a vida. Aleluias. O benefício desse verso 10, ele na verdade encontra eco num juramento sem precedentes, que foi confirmado numa oração histórica. E pastor, quando o senhor diz assim, um juramento sem precedentes, significa que não teve um precedente, não teve nada antes semelhante a isto? Foi confirmado numa oração histórica? Sim. Perceba o que está escrito. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, ele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Parece nada inusitado até agora, não é? Preste atenção nisso agora. O verso 12 do Salmo 132. Se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Aleluia! Glórias a Deus. Davi, ele lembrou dessa expressão e ela registra para nós no livro das Crônicas, no capítulo de número 6, no verso 42, essa palavra que eu compartilho com vocês agora.
Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Aleluias. Esse belo texto, irmãos, ele revela tantos benefícios decorrentes da obediência à palavra de Deus. Mas ele traz o retalha, é o outro lado. Vamos ver à luz de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25. O que é que nós temos a compartilhar com vocês? Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, está vendo por que o revés da medalha? A obediência à lei do Senhor tem do outro lado a corrupção. E fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e pratiquem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para provocar a ira. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. É coisa séria. Benefício do verso 10. Vamos a ele. Queres saber qual é o derradeiro benefício? Aí está. O derradeiro benefício é que a obediência à palavra de Deus, ela confirma as novas gerações que sucedem ao homem de Deus que obedecem à palavra de Deus. Em síntese, queridos, os versos 1 a 10 de 4 de Deuteronômio, eles revelam 10 benefícios diretos da obediência à palavra de Deus. O primeiro, manter a vida. O segundo, abrir as portas. O terceiro, confirmar a herança. O quarto, santificar. O quinto, prolongar a vida. Estes nós vimos sexta passada e revimos hoje. O sexto, tornar sábio e inteligente. O sétimo, assegurar a presença de Deus. O oitavo, gerar memórias. O nono, garantir longevidade. E o décimo, confirmar novas gerações. Que o Senhor aplique essa palavra à sua vida, à minha vida, à nossa vida. E que nós possamos, de posse da consciência que devemos ser obedientes à palavra de Deus, que todos nós possamos, com muita tranquilidade, fazer cumprir essa expressão em nossa vida. Eu quero que você cante comigo, meu irmão, minha irmã, porque esta mensagem deve ficar gravada no teu coração todos os dias.
Quantas vezes tens chorado aos pés do Senhor, e agora prontamente Deus atende o teu clamor. Eis que agora o anjo traz a bênção pra você, e a vitória você vai receber. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas, Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus. Todo mundo tem o que, queridos? Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus. Isso é verdade para a tua vida, isso é verdade para as nossas vidas. Pelo sangue de Jesus tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder, tem poder. Pelo sangue de Jesus comece a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus está olhando agora o teu coração, quer encher tua vida, o teu ser de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue de Jesus. O coral. Mais uma vez. Pelo sangue de Jesus, Jesus, você vai vencer. Tem poder. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. 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 Pelo sangue de Jesus. Vocês. Pelo sangue de Jesus, Deus. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Deus abençoe a todos. Olá, graças a Deus. Que mensagem maravilhosa, né, de ensino que o nosso pastor trouxe. Louvado seja Deus. É que o nosso pastor seja sempre abençoado por nosso Deus e que ele
esteja sempre sendo essa ferramenta, né, de Deus para transmitir, para ensinar a palavra do Senhor. Você que esteve presente no sábado passado e nesse sábado se alimentou e se fortificou na fé e no conhecimento da palavra do Senhor. E se você não teve acesso, não pôde estar online na semana passada, no sábado, então convido você a, depois desse culto, acessar o sábado passado, onde você pode ter a primeira parte dessa mensagem. Que o Senhor te abençoe, tá certo? E contribua com este canal, compartilhando e se inscrevendo nele, tá certo? Eu quero agora, nesse momento, além de agradecer a sua presença, também pedir agora que você ore comigo, tá certo? Por todos aqueles servos de Deus que estão passando por dificuldades agora, porque foram demitidos do trabalho, ou porque estão com algum parente, ou porque estão também doentes. Pode ser um parente doente, mas pode ser para uma pessoa, tá certo? Talvez você esteja aí com problema, e vamos orar por você, e você ora por nós aqui também. Vamos orar. Senhor, nesse momento agradecemos, Pai, por mais esse culto virtual que está se encerrando agora pela Tua misericórdia e graça. Te peço, Senhor, por todos esses que estão online agora assistindo conosco, participando desse culto virtual, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitch. Mas eu também te peço, Senhor, todos aqueles que estão enfermos nos seus lares, ou talvez em algum hospital, sejam eles curados para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sabemos, ó Deus, o quanto, ó Pai, Tu ouve as orações dos justos, daquele, Senhor, que louva e glorifica e exalta o Teu nome. Te peço, Senhor, meu Deus, que abençoe, ó Deus, a todos, que ao terminar este culto, Senhor, aquele que está doente, seja curado, aquele que está com problema, Senhor, tenha paz e que o problema seja resolvido. Toma frente, Senhor, deste problema, Pai. Ó Deus, também te peço por todos aqueles que de alguma forma acessarão, ó Senhor, no futuro, esta mensagem, para que possa entendê-la e compreendê-la. Senhor Deus, abençoa a todos os pastores, a todos os teus filhos, a todos os missionários, a todos aqueles que anunciam a tua palavra, seja no Brasil ou no mundo. E pedindo pelas autoridades, que eles saibam, Senhor Deus, lidar diante dessa situação que estamos vivendo, ó Pai, dessa pandemia. Te pedimos, Senhor, que nos livre, Senhor, desta pandemia. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Mais uma vez, Senhor, te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui neste culto virtual e que esse culto chegue aos lares aqui de perto e de longe. É o que eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, graças a Deus, estamos terminando mais esse culto. Que a paz do Senhor Jesus e que a graça do nosso Senhor esteja com você e com toda a sua família. Receba o nosso abraço aqui da cidade de Areis, da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude. Um abraço a todos, lembrando que sexta-feira, 19h30, o nosso pastor Gilson tem um culto de doutrina. E no sábado, novamente, às 19h15, estaremos de volta, em nome de Jesus. Um abraço para você, em nome de Jesus. Avante, lutai, dizendo bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal.
Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o pedido de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e